O Corinthians está prestes a fechar com um atacante jovem, veloz e que pode mudar o desenho tático do time. Mas a grande pergunta é: Caio César chega para ser apenas mais uma aposta ou pode se tornar a peça que faltava no ataque do Timão? Neste vídeo, você vai descobrir por que o Corinthians avançou nessa contratação, quanto o clube pode pagar ao Al Hilal, por que Caio recusou propostas de outros gigantes do futebol brasileiro e como Dorival Júnior pretende usar esse jogador para dar mais velocidade, profundidade e alternativas ofensivas ao time. Fique até o final para entender se essa negociação é um risco calculado ou um acerto que pode fazer diferença na temporada. Atenção, fiel torcedor! O mercado da bola acaba de entrar em ebulição e o que parecia apenas uma sondagem se transformou em uma operação de guerra nos bastidores do Parque São Jorge. O Corinthians está prestes a anunciar um reforço que promete mudar a dinâmica ofensiva do time de Dorival Júnior. Estamos falando de Caio César, a joia brasileira que estava sob contrato com o Al Hilal, o gigante saudita. O clima é de urgência. As informações que chegam da ESPN confirmam que a troca de documentos já começou. O Timão está agindo rápido para não perder o atleta para a concorrência pesada. Mas o que está por trás dessa negociação relâmpago? Como um clube que prega a austeridade financeira decidiu abrir os cofres por um jovem de 21 anos? Prepare-se, porque os detalhes dessa movimentação estratégica revelam muito mais sobre o futuro do Corinthians do que você imagina. É o início de uma nova era de planejamento, onde cada peça é escolhida a dedo para elevar o patamar do elenco. O anúncio oficial pode acontecer a qualquer momento e você precisa entender por que o nome de Caio César se tornou a prioridade absoluta da diretoria nas últimas horas. Mas afinal, quem é esse jovem que despertou o interesse de metade da Série A brasileira? Caio César foi revelado pelo Coritiba, onde rapidamente chamou a atenção por sua velocidade explosiva e drible curto. Ele não é apenas mais um atacante, ele é o terror dos laterais. No Al Hilal, clube que conta com estrelas mundiais, Caio teve lampejos de brilhantismo, mas a falta de continuidade no time titular o deixou sedento por uma nova oportunidade. Com apenas 21 anos, ele representa o perfil exato do que o futebol moderno exige: intensidade máxima e capacidade de decisão em pequenos espaços. Na Arábia Saudita, ele viveu uma realidade de luxo, treinando ao lado dos melhores do mundo, o que acelerou sua maturação tática. Apesar de ter apenas 1 gol e 3 assistências em 14 jogos nesta temporada, os números escondem o potencial bruto de um jogador que mal teve tempo de mostrar serviço. Ele não foi relacionado para o último clássico contra o Al Nassr, e esse foi o sinal definitivo. O divórcio com o clube saudita era inevitável, e o Corinthians, como um predador atento, viu ali a chance de ouro para repatriar uma promessa que tem tudo para virar realidade no Brasileirão. Não pense que o caminho foi fácil. O Corinthians não estava sozinho nessa corrida. Gigantes como Internacional, Vasco, Atlético Mineiro e Grêmio também monitoravam a situação de Caio César. O que fez o jogador escolher o projeto do Timão? A resposta está na conversa olho no olho. A diretoria corintiana, liderada por figuras que entendem a mística da camisa alvinegra, apresentou um plano de carreira onde Caio não seria apenas uma peça de composição, mas sim um protagonista no esquema de Dorival Júnior. Ele quer visibilidade, ele quer a chance de vestir a amarelinha, e ele sabe que o Corinthians é o palco perfeito para isso. O peso do projeto esportivo superou as propostas financeiras de outros clubes. Além disso, a possibilidade real de ganhar minutos imediatos em campo foi o diferencial. Enquanto em outros clubes ele poderia ser apenas uma opção de banco, no Timão ele chega com o status de jogador que pode resolver o problema da ponta direita, uma carência crônica do elenco atual. A decisão de Caio foi estratégica, pensando a longo prazo, e isso mostra a maturidade de um atleta que quer, acima de tudo, jogar futebol em alto nível. Vamos falar de números, porque no futebol atual, a matemática é tão importante quanto o drible. O Al Hilal não é conhecido por facilitar saídas, e com Caio César não foi diferente. Os sauditas exigiram uma compensação financeira de 500 mil euros pelo empréstimo de 1 ano. Convertendo para nossa realidade, estamos falando de aproximadamente 3,1 milhões de reais. Inicialmente, o Corinthians tentou um empréstimo gratuito, mas a resistência foi grande. Foi aí que a nova postura da diretoria entrou em cena. Em vez de desistir, o clube admitiu o investimento, mas impôs suas condições: parcelamento e prazos que não comprometam o fluxo de caixa.
o Timão assumirá 100% dos salários, o que mostra confiança total no retorno esportivo do atleta. Esse modelo de negócio, com opção de compra fixada ao final do vínculo, é uma jogada de mestre. Se o jogador brilhar, o Corinthians tem a preferência de compra. Se não render o esperado, o risco financeiro foi controlado. É a estratégia de quem aprendeu com os erros do passado e não quer mais sofrer com transfer bans e dívidas impagáveis. É o Corinthians sendo eficiente no mercado. Toda essa movimentação tem um arquiteto por trás, Dorival Júnior. O treinador tem sido vocal sobre a necessidade de ter jogadores que deem amplitude ao time. No esquema tático de Dorival, os pontas não são apenas finalizadores, eles são os responsáveis por alargar as defesas adversárias, criando buracos para os meias infiltrarem. Caio César é o protótipo desse jogador. Ele oferece velocidade para transições rápidas e uma capacidade de 1 contra 1 que poucos no elenco atual possuem. Imagine o Corinthians enfrentando defesas fechadas na Neoquímica Arena. É nesse cenário que o drible de Caio se torna uma arma letal. Dorival entende que para competir por títulos, o time precisa de variações táticas. Ter um atacante de beirada clássico permite que o Timão mude seu estilo de jogo durante a partida, saindo de um jogo de posse para um jogo de velocidade vertical em segundos. O interesse de Dorival não é apenas técnico, é estratégico. Ele vê em Caio a peça que faltava para fazer a engrenagem ofensiva funcionar com perfeição, dando ao Corinthians a agressividade que a torcida tanto cobra. Para entender o futuro de Caio César, precisamos olhar para o seu passado no Coritiba. Foi no Couto Pereira que ele surgiu como um fenômeno da base. Desde cedo, a maturidade física e a coragem para encarar marcadores mais velhos impressionavam os olheiros. No profissional do Coxa, ele não sentiu o peso da camisa. Em um campeonato difícil como o brasileiro, ele mostrou que tinha personalidade. Foi essa personalidade que chamou a atenção do Al Hilal, que investiu pesado para levá-lo ao Oriente Médio. No entanto, o futebol saudita é um mundo à parte. Muitas vezes o ritmo de jogo e a adaptação cultural pesam para jovens talentos. Mas o DNA de Caio é brasileiro. Ele sente falta da vibração das arquibancadas, da pressão por resultados e do calor do nosso futebol. O retorno ao Brasil não é um passo atrás, mas sim um impulso necessário para que ele alcance o seu teto de rendimento. Ele traz na bagagem a experiência internacional de ter treinado com astros globais, mas mantém a essência do futebol de rua que o consagrou no Paraná. O Corinthians está contratando um jogador que já provou que pode jogar no Brasil, e isso diminui drasticamente o tempo de adaptação. Porque o negócio está acontecendo agora. Existe um senso de oportunidade que o Corinthians soube aproveitar. O fato de Caio César não ter sido relacionado para o jogo contra o Al Nassr foi o estopim. Quando um jogador de seu calibre fica fora de um clássico, a mensagem é clara: ele não está nos planos imediatos da comissão técnica saudita. O staff do jogador percebeu que a desvalorização seria inevitável se ele continuasse encostado. Por outro lado, o Corinthians precisava de um fato novo para empolgar a torcida e fortalecer o grupo. As negociações avançaram de forma significativa nas últimas 48 horas, porque ambos os lados tinham pressa. O Al Hilal quer liberar espaço na folha e o jogador quer recomeçar. A troca de minutas contratuais é a fase final de um processo que foi conduzido com sigilo absoluto para evitar leilões. O Timão aprendeu que no mercado da bola, quem chega primeiro e com o projeto certo, geralmente leva. E desta vez, o Corinthians foi mais rápido que seus rivais diretos, garantindo uma peça que pode ser o diferencial na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Brasileirão. Como Caio César se encaixa no atual elenco do Corinthians? Se analisarmos os nomes que Dorival Júnior tem à disposição, notamos um excesso de jogadores que gostam de carregar a bola para o meio, mas poucos que exploram a linha de fundo com velocidade pura. Caio preenche esse vazio. Ele pode atuar tanto na direita quanto na esquerda, oferecendo versatilidade. Com ele em campo, jogadores como Memphis Depay ou Yuri Alberto podem ter mais liberdade, já que a marcação adversária terá que se preocupar constantemente com a velocidade de Caio nas pontas. Ele obriga o lateral adversário a ficar preso na defesa, o que gera superioridade numérica para o Corinthians no meio-campo. Além disso, em jogos fora de casa, onde o contra-ataque é a principal arma, Caio César se torna fundamental. Sua capacidade de percorrer longas distâncias com a bola dominada em poucos segundos é um pesadelo para defesas adiantadas. Ele não é apenas um reforço para compor grupo, ele chega para brigar pela titularidade imediata e dar ao time uma cara muito mais ofensiva e moderna. Essa contratação de Caio César é um símbolo de uma mudança de mentalidade na diretoria do Corinthians. O clube vem de anos difíceis, lidando com dívidas astronômicas e gestões que muitas vezes agiam pela emoção e não pela razão. Agora, o que vemos é um Corinthians mais frio e calculista.
O investimento de 3,1 milhões de reais é significativo, mas é planejado. O clube não está gastando o que não tem, está alocando recursos em um ativo que tem potencial de valorização. Se Caio César estourar no Timão, o valor para a compra definitiva pode parecer barato no futuro. É a lógica do investimento inteligente. Além disso, ao vencer a concorrência de outros 4 grandes clubes brasileiros, o Corinthians reafirma sua grandeza no mercado. Mostra que, apesar dos problemas financeiros, o peso da camisa e o projeto esportivo ainda são argumentos poderosos para atrair talentos. É um recado para os rivais. O gigante está de olho e sabe exatamente onde quer chegar. A austeridade não significa falta de ambição, e Caio César é a prova viva de que é possível contratar com qualidade sem colocar o futuro do clube em risco. O que esperar de Caio César nos próximos meses? A torcida pode esperar um jogador com sangue nos olhos. Ele sabe que esta é a chance de sua vida. Jogar no Corinthians é uma faca de 2 gumes, ou você vira ídolo ou sucumbe à pressão. Mas o perfil de Caio, resiliente e focado, indica que ele está preparado para o desafio, exames médicos e a assinatura final. A expectativa é que ele já esteja à disposição para as próximas rodadas, trazendo aquele frescor que o time precisa para a sequência da temporada. O Corinthians está montando um quebra-cabeça, e Caio César parece ser a peça que faltava para dar o encaixe perfeito no ataque. Preparem-se, torcedores, porque a velocidade vai tomar conta das pontas do timão. O projeto 2024-2025 está mais vivo do que nunca, e a chegada desse jovem atacante é apenas o começo de uma jornada que promete muitas alegrias para a Fiel. Encerramos aqui essa análise profunda sobre a possível chegada de Caio César ao Corinthians. Estamos diante de uma negociação que une necessidade tática, oportunidade de mercado e estratégia financeira. O Timão está agindo como um clube grande deve agir, com inteligência e rapidez. Mas e você, torcedor fiel? O que acha da chegada de Caio César? Ele é o ponta que o Corinthians tanto precisa para deslanchar na temporada? Ou você acredita que a diretoria deveria ter focado em outras posições? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ela é fundamental para a nossa comunidade. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada detalhe dessa e de outras negociações que podem mudar o rumo do nosso futebol. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização, porque assim que o anúncio oficial sair, traremos todos os detalhes do contrato e as primeiras palavras do novo reforço. O Corinthians está se movimentando. O mercado está pegando fogo, e você fica por dentro de tudo aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, com mais informações exclusivas do mundo do futebol.